Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, bem-vindo ao Vox Populi Esporte e Fé, hoje no clima de Copa do Mundo. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje a resenha está com Samir, coordenador do portal Esporte e Fé. Boa noite, Samir. Boa noite, Eliana. Boa noite, padre. Sua bênção. Boa noite, e o padre Marcos Vinícius, assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte da Arquidiocese do Rio. Boa noite, padre. Sua bênção. Deus abençoe, boa noite e vamos a essa resenha agora com o Samir, né? Preocupado comigo, nessa... com nós três. Não vou botar nessa berlina, não. Preocupado, né? Quando começou o programa eu falei assim, não vamos desanimar nossos ouvintes. Pois não, não significa um desânimo, mas é uma preocupação, é algo... A gente acabou de ver hoje na parte da manhã a Espanha empatando com o Cabo Verde, então o nosso resultado foi até bom, viu? Não tem mais bobo no futebol, padre. Sim, agora é algo que... Por mais que tenhamos escutado aí muitas críticas, né? Mas o Brasil, mesmo com o time que está lá, tem potencial para poder melhorar, né? Então, eu digo assim, a preocupação foi pelo resultado, a forma como o Brasil se apresentou e por outros resultados, né? Por exemplo, o Haiti também não parece ser um time tão bobo, né? Eu fico muito preocupada, desculpa, eu cortei o senhor, eu fico muito preocupada com isso. Com o Haiti a gente vai... É mole. Mole. Quando entra com essa cabeça, eu fico preocupada. Eu assisti os melhores momentos do jogo do Haiti e Escócia, foi né? 1-0. Foi 1-0 e quase que o Haiti empata, né? E também preocupado porque eu assisti o jogo do Holanda e Japão, né? Então, o melhor jogo até agora. Pois é. Jogaço. Então, através desses jogos, você começa a ficar assim um pouco preocupado com esse primeiro jogo da nossa seleção brasileira, né? É claro que cada um vai ter a sua opinião, eu não sou profissional, né? E nem sou técnico de futebol, mas por aquilo que jogamos nas várzeas, né? E por aquilo que acompanhamos também em vários jogos, também em Copa do Mundo, eu acho que essa seleção, esse primeiro jogo, acho que do que eu já tenho assistido, foi um dos que ficaram assim, um jogo que ficou bem abaixo, né, da nossa expectativa, da nossa esperança, né, na seleção brasileira, né? Agora, Marrocos também tem bons jogadores. Tem muitos jogadores que jogam lá fora, na Europa. Atacou os primeiros 15 minutos, foi um sufoco que só dava Marrocos. Paquetá errando demais, cara, Aquela zaga também estava um pouco lenta, mas aquilo que vocês falaram, hoje não tem mais nenhum bobo no futebol, a gente tem que manter a esperança. Infelizmente estamos terceiro no grupo, porque o saldo de cartões influencia é verdade. Influencia na tabela, então o Brasil tomou 3-4 cartões, somos terceiro do grupo. E agora a gente tem que acreditar, né? Eu acho que minha maior, não falo nem insatisfação, mas Brasil, só um pequeno parênteses aqui, nunca perdeu nas estreias, continua não perdendo, empatou desde que ele joga em Copas do Mundo, todas as Copas, nunca perdeu na estreia. Mas o que me deixou um pouquinho preocupado foi não mexer. Caraca, tá... Sabe, você viu que quando entrou a galera do Botafogo, o Brasil deu uma... melhorou assim. Pra você ver como é que o Brasil tava ruim. Não, qualificou. Pois é, cara, tinha que mexer ali. Eu adoro o Luiz Henrique, cara. Olha, mas você tá falando do Paquetá, eu também esperava um pouco mais do Paquetá, porque o Paquetá, ele talvez alguém vai falar assim, mas ele não marca bem, mas ele atrapalha muito a jogada, porque ele fica correndo ali atrás da pessoa que está com a bola e ele sabe distribuir bem a bola também, o jogo, né? Mas ele ficou muito abaixo daquilo que nós estávamos... Sim, pode ser até o nervosismo, claro. Mas ele... Agora, eu acho que também o técnico, ele colocou um time que eu não sei se nem no jogo de futebol de botão acho que nós colocaríamos. Por exemplo, um lateral direito, na lateral direita, né? O cara que estava lá na lateral direita, o Ibanes, né? Nossa Senhora. Ele só estava completando o time, tá? Né? E ele parecia até de fato assim um botão, né? Ele só era acionado quando a gente botava a paleta no botão, porque ele só preencheu aquele lado ali, né? Uma outra situação que nós perdemos muito no jogo contra o Marrocos foi no meio de campo, né? O Marrocos, ora, ele parecia que ele jogava com 5 no meio de campo.
E o Brasil ali somente com 3 no meio de campo, ou um atacante que vinha para ajudar no meio de campo e ainda ficava com um número inferior, né? Então, no dito popular, no futebol de várzea, né? Nós falamos assim, o Marrocos jogou muito fácil contra a seleção brasileira. Eles não tiveram, assim, dificuldades, né? E eu não sei nem por que eles não partiram mais para cima da seleção brasileira. Porque até no início do jogo e no finalzinho também, eles mantiveram muito bem a posse de bola, né? Eu tenho alguns números aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia. Ó. A posse de bola foi igual, 51-49, finalizações 12-14, chutes a gol 5 finalizações no alvo, 5 chutes a gol do Brasil contra 3 do Marrocos. Olha. Quer dizer, a gente chutou mais a gol, tivemos mais escanteios, 6 escanteios do Brasil, 2 do Marrocos, só que a gente não era... Acho que não era eficaz ali, a gente não conseguia. E aquele meio de campo ali, o Casemiro também errando bastante, muito lento, né? Poxa, tinha que ter tirado o Casemiro. Tinha que ter tirado. Acho a que gente sabe dessa relação ali do Ancelotti com o Casemiro, né? Lá do Real Madrid. Sempre os técnicos têm algum atleta, como o Tite também tinha o atleta dele ali. De estimação. De estimação, ali, né? É o cara de confiança. De confiança, isso. Agora, aqui, por exemplo, você colocou a estatística, né? Que não parecia ser tanto daquilo que nós... Do que a gente estava vendo no jogo, né? Mas não foi isso que aparentou o jogo, né? Então, por mais que a posse de bola parece ser igual, mas parece que o Marrocos teve muito mais a posse de bola, né? Eu não sei se nós estamos acostumados a ver a seleção brasileira sempre naquela potência, né? De ter a posse de bola. E dessa vez eles não tiveram muita posse de bola. Eu não sei se eles não sabem jogar sem a posse de bola, né? Porque tem times que preferem que o outro tenha a posse de bola e você vai jogar no contra-ataque, né? Você atrai para poder sair, né? Mas assim, a seleção brasileira nesse jogo, assim, nós não vimos uma jogada ensaiada. Por exemplo, os laterais não fizeram um cruzamento, né? Os laterais. Não teve um cruzamento. Então, se você coloca lá um centroavante, que é aquele Igor Thiago, né? Que também tá sendo muito criticado, coitado. Mas para que colocar um centroavante ali, entre aspas, nato, se você não teve um cruzamento, né? E agora com essa moderna forma de jogar, onde os atacantes eles jogam invertido, né? Então, por exemplo, quem é destro joga pela esquerda, quem é canhoto joga pela direita. Automaticamente, quando ele vai na linha de fundo, ele tem que tocar para dentro, né? Que assim falamos, né? Para que ele possa ter o ângulo para poder bater. Como foi o gol do Vinícius Júnior, né? Foi lindo. Ele foi até o fundo e ele teve que abrir para poder bater pro gol, né? Mas nós não tivemos um lance na área, um cruzamento na área de nenhum dos dois laterais, né? Os laterais parece que ficaram ali plantados, né? Foram plantados e até agora estão sendo ali cultivados, né? E vai criar raiz, né? Mas vamos acreditar, pai. Vamos acreditar. Não, eu acredito. Eu tô colocando aqui uma Quais são as forma mudanças que vocês querem pro próximo jogo? Meu Deus, começa aí, pai. A gente tem jogo sexta-feira, né? 9h30 da noite, Brasil e Haiti. Brasil e Haiti. Sexta-feira, 9h30 da noite, Brasil e Haiti. Isso aí. Quais são as mudanças que o senhor sugere? Eu vou mandar aqui no Instagram do Ancelotti, mandar umas mensagens aqui pra ele. Se vocês tiverem o número de telefone, manda pra eu já começo no gol. Né? Porque eu não sei o que o Alisson fez nesse tempo todo pra merecer 3 Copas do Mundo seguidas ser titular, né? Até no lance do gol, eu fiquei imaginando, né? Ele deixou completamente a baliza lá desguarnecida, né? Porque ele saiu para a parte de fora da área. Então o goleiro fora da área... Vocês acham que foi o erro ali do Alisson? Do Alisson e do zagueiro, né? E assim, também do Casemiro, porque o Casemiro permitiu o toque. Ali foi na no frente, meio. foi na frente dele. Foi na frente dele. E o toque aconteceu entre os dois zagueiros, né? Que não tiveram velocidade para alcançar o cara. E o goleiro ainda sai de uma maneira desesperada. Pô, ele não sai nem no córner. Como é que ele vai sair naquela disputa? Quando os zagueiros estavam quase alcançando já o atacante, né? E aí quando ele saiu, eu falei assim, ele vai tomar um gol de balãozinho, né? E foi o que aconteceu. O cara só deu um toque, né? Se vocês olharem assim na câmera lenta, até muito interessante. Ele deu só um toquezinho na bola, né? Parece que ele treinou aquilo ali o tempo todo, né? Que ele foi tão preciso no toque que passou numa altura que o Alisson não tinha nem como pegar. Então eu achava que o Alisson ele deveria esperar mais ali na pequena área, né? Porque se ele sai também ele desguarnece o gol, né? E se ele
toca com a mão fora da área, ele provoca uma falta Acho que como último e momento ainda vermelho. é expulso. Quer dizer, a seleção ainda ficava com Elimina menos o gol, vai um. tomar vermelho, Então, ele fora da área, ele ficou pior ainda. Era melhor ele ter ficado dentro da área, porque dentro da área ele pode usar as mãos, fora da área ele não pode usar. Eu acho que os zagueiros iam chegar. Eu tenho a impressão que Eu eles também iam acho que chegar. eles iam conseguir chegar. Assim, entendeu? iam forçar o cara a chutar de longe. Sim, ou atrapalhar o chute. Poderia vinha ser até gol, mas ia tentar atrapalhar, né? Quer dizer, o cara correu nas costas daquele outro zagueiro da seleção, que até esqueci o nome dele. Que jogou no lado do Marquinhos, né? Que jogou pelo lado esquerdo. Então, o Gabriel. Do Gabriel. Já começava pelo gol, entendeu? E colocar um lateral direito, né? Porque ele fez o implante ali, né? Na zaga, eu acho que até poderia deixar os dois. Por que o Ancelotti não coloca o Endrick? Cara, acho que essa é a pergunta que o Brasil inteiro tá se fazendo. Eu começaria já mexendo no ataque. Olha, cara, aquele carinho do Rafinha também. Rafinha não fez nada, cadê? Desculpa, Mais uma Rafinha, Copa. tenho um carinho por você. Mais uma Copa, né? Mas no Barcelona você arrebenta. Mas na seleção brasileira, cara, bota Vini. Ó, deixa até o Rafinha, de repente. Entre Rafinha e Thiago, deixa o Rafinha. Vini, Endrick e Thiago. Se o Thiago não render, bota Vini, Rafinha e Endrick. Meu trio de ataque seria esse. E o Casemiro ali, eu acho que... Assim, começa jogando, porque, como a Liana falou, ele é um cara de confiança, mas se não estiver rendendo, cara, tem que ter coragem pra mexer. É melhor ter coragem pra mexer do que depois se arrepender de não ter E mexido. são 5 substituições? Nessa Copa do Mundo são 5 né? substituições. E também é interessante que os 26 entram em campo, né? Ah, eu achei isso abertura, legal. Legal. Ficou muito legal. Ficou bonito o bandeirão, né? É. Começa com o bandeiras bandeirão estão e muito todos legais. entram em campo pro hino. Eu achei isso bem Os legal. 26 entram em campo. E Neymar? O que vocês acham de Neymar? Neymar O que vocês tá lá aguardam de fazendo Neymar? a social dele, né? Ele tá entrando em campo, conversou com o Roberto Carlos, com o Ronaldo. Ele tá, acho que se o Brasil passar, acho que ele entra, em algum momento ele entra. Vamos fazer o teste nele para que ele possa entrar já no próximo jogo contra o Haiti, né? Ter alguma participação no jogo contra o Haiti, né? Agora, de fato, no ataque também, eu acho que poderia colocar aquele que é atacante do Vasco, o Ryan também. Muito lógico. bom, cara. Ryan. Ele é muito Ryan. bom. Eu acho que se ele colocasse ali naquele jogo o Ryan e o Endrick, eu acho que o já falou Botafogo, né? A seleção brasileira ia ter um resultado, acho que diferente, porque ele iria forçar os zagueiros do Marrocos não sair mais nem de dentro da área, porque os caras iam cansar, porque eles iam colocar neles uma correria. No primeiro pique o cara vai, no segundo o cara vai, no terceiro ele já fala assim, pô, me ajuda aqui atrás. Você tem Então Júnior já são correndo. menos 2 ali para poder sair jogando com o Marrocos, né? Porque eles descansados e com a vontade de jogar a Copa do Mundo, eles iam acelerar aquela zaga dos Marrocos, que os caras não iam sair nunca mais da área. Entendeu? Isso se não pedir para serem substituídos, né? Porque eles impõem uma velocidade muito grande no jogo, né? Sim. Então o jogo para a seleção brasileira acho que ficou muito parado, né? E assim, eu acho que todos nós brasileiros, apesar de que acreditamos que o Brasil pode chegar mais, né? Mas ficamos assim um pouco preocupados com esse primeiro jogo, né? Vai dar certo, vai dar certo. Vai. A E gente vem tem que cá. ter fé. Pergunta pra vocês. E a Alemanha passando o carro aí 7-1 no coração? Pô, bateu uma Fez memória. uma lembrança Uma aí, memória né? desagradável. E Agora, foi tão bonitinho o foi muito Curaçao, legal, cara. O né? Mas técnico chorando quando o Curaçao fez gol. Muito eu legal, achei muito cara. legal. Não, E eles é o comemorando esporte, aquele né? gol assim. Como se fosse vitória deles. É o cara. esporte independente do resultado, né? Pois Pra- é. Para eles é uma vitória estar disputando uma Copa do É Mundo. lógico. Né? Mas eu, particularmente, eu tiraria um pouco o pé. Eu não faria 7, não. Acho que faria 4 e ali já tava bom já. Entendeu? Porque, se bem que eu assim, não a Alemanha sei. também precisa de saldo, né? É Devido aos importante o jogos saldo de seguintes, gol, Como, né? por exemplo, a questão da Espanha. E acaba Quem é que esperava intimidando, né? O adversário. Sim, agora, quem que esperava a Espanha empatar? Né? 0-0. É Aquele a goleiro fechou o mais gol, que cara. favorita para ser a campeã. Fechou Não o gol. significa que ela deixou de ser favorita, né? Mas ela também empata nesse primeiro jogo, né? Então acho que essa Copa do Mundo ela tá trazendo aí algumas novidades para todos. Ué, né? outra surpresa, a Austrália ganhando da Turquia de 2-0. Ninguém imaginava que a Austrália ia ganhar. Atropelou a Turquia, viu o jogo também de madrugada. E os Estados Tem que Unidos? acordar.
também. Foi quanto jogo dos Estados Unidos? 4-1 no 4-1 Paraguai. nos Estados Unidos. México e Estados Unidos ganharam, né? Canadá, não lembro o resultado. Canadá acho que Não, o Canadá empatou. Peraí, vou confirmar agora. Agora, a Copa do Mundo, agora. assim, de alguma... Não, o Canadá ainda vai jogar. Não. O Canadá jogou na estreia. O Canadá empatou. O Canadá empatou. Empatou. Canadá e Bósnia empataram. 1-1. Foi os dois jogos de estreia. eu tava Agora, na dúvida. esse clima de Copa do Mundo é muito legal, né? É muito maneiro. Você vê todo mundo motivado. Lá em Nova York, vocês viram a festa dos brasileiros, Eles botaram cara? a polícia pra fazer a embaixadinha. Uma galera que não conseguiu comprar ingresso, porque apesar dos estádios lotados, né? Lotados. Muito bonito de se ver, capacidade 80 enorme. mil, 70 mil, 85 mil. Agora, apesar disso, os brasileiros falaram que os ingressos estavam muito caros, né? E muitos não estavam lá, não foram aos jogos, mas fizeram uma festa nas ruas. Sim, muito bonito. Inclusive, queria mandar um abraço pro amigo meu, Guilherme Martim. Ele foi de Fusca do Sul até os Estados Unidos. Ele virou influencer. Achei ele no... Como é que ele Mas passou? como é que foi? Ele Também não tô entendendo. Como é que ele passou com esse Fusca lá no Estreito do Panamá? Ele foi de Fusca, foram 40 dias indo de Fusca, ele virou influencer agora, um Fusquinha azul. O nome dele é Até de Fusca Nós Iremos. Tá aqui o Fusquinha, ele chegando nos Estados Unidos aqui, vendo os jogos, foi num Fusca azul, várias histórias pra contar. Aqui o Fusquinha dele azul aqui. Sério? Foi de Fusca, Ele saiu cara. quando? Ano passado? Que ele saiu? Ele tem 30, 40 dias que ele tá rodando no Fusca Azul. Agora virou sucesso, tá sendo entrevistado pelos canais de esporte, ele tá fazendo comentários lá. Me surpreendeu porque apareceu pra mim no Instagram. Eu falei, eu conheço esse cara, é o Guilherme. Guilherme Martim. Tá lá. Que loucura. Falou que tá felizão, amarradaço da vida lá, fazendo com o Fusquinha dele as matérias brasileiras. Não, mas o Fusca vai longe também, né? Agora, o quanto que ele gastou de combustível, né? Daqui até lá não sei se ele como tem um economizar, patrocínio, né? alguma coisa. Mas isso que a Liana falou muito legal. A festa que os brasileiros estão fazendo nas ruas, eles botaram Nova York. E o Nova York também foi campeão agora da NBA, né? Foi depois de muitos anos, né? 22 anos, eu acho. New York Knicks volta a ser campeão. Imagina que a festa que deve estar lá. O pessoal ficou zoando que era o Botafogo do basquete. Agora, mas aqui também, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, acho que nessas últimas 2 semanas, eu também vi uma maneira acelerada de enfeitar ruas, as pessoas pintar muros, botar bandeiras nas suas janelas. Acho que também nessas últimas 2 semanas teve assim, uma aceleração muito grande. Pelo menos lá no subúrbio, né? Assim, Padre, o Samir tá 2 semanas tentando pendurar a bandeirinha aqui na frente da nossa rua e ele não consegue. Estamos numa guerra. Passou um caminhão agora, levou as bandeiras embora. O caminhão, a gente vai ter que botar de novo as bandeiras. Não, lá no subúrbio, assim, lá por Guaratiba, várias ruas fechadas, né? As pessoas pintando e tudo mais. Eu achei também bem interessante essa animação nessas últimas 2 semanas. Agora, mas a seleção, ela tem lá atletas convocados que realmente pode fazer essa grande diferença, né? Eu acho que, com certeza, eles devem ter ouvido, né, muitas críticas, né? Eu deduzo que realmente vai acontecer alguma mudança, né? Não é possível, porque foi visível, né? A saída do técnico da seleção brasileira de campo. Ele saiu bem, como fosse aqui, dito popular, assim, bem bufando, né? Então ele mesmo estava se sentindo satisfeito com aquilo aí. Então não precisou, talvez, ninguém falar para o deixar nervoso, né? Pela situação do jogo. E confiar realmente dessa mudança, né? Pelo menos quem entrar em campo conseguir fazer um bom jogo. Agora, olhando cada atleta é um ícone no seu clube. Agora, eu não sei porque na seleção brasileira a gente não consegue fazer com que eles sejam bem integrados, né? Será que é pouco tempo pra entrosar? Liana, a gente estava conversando isso semana agora com os amigos. O Ancelotti não teve muito pouco tempo, não. Não teve pouco tempo, não. Tem bastante tempo que ele está treinando a seleção. Tiveram vários amistosos. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que a gente nunca sabia qual seria a seleção titular. Você vê que nos últimos 2 jogos ele mudou 100% todos os jogadores. Então a gente até o último minuto não soube qual era a seleção titular. Se você pegar uma Espanha, uma Alemanha, Inglaterra, os amistosos deles, todos eles já têm uma base
que já tá jogando, ele vai mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o Brasil não teve essa característica de ter, sei lá, nos últimos 4 jogos, você pegar uma base e mudar só dois jogadores. Tira o Endrick e bota aqui, tira o outro cara e bota... Não foi isso. Mas assim, como vocês falaram, tô na esperança, levo fé e quero desafiar vocês para um bolão. Brasil-Haiti, placar. Vamos lá, vou anotar aqui, Leana, Brasil-Haiti. 3-0 Brasil. 3-0. Padre, tá anotado, hein? Eu vou torcer pra que seja 4-0. Não, o teu placar, 4-0? 4-0. 4-0. Sabe por quê? Pô, tirou meu placar, vou ter que... Sabe por quê? Se o Brasil ganhar de 1-0 do Haiti, é um resultado regular. Porque o Brasil já tá em terceiro colocado. E não são todos os terceiros colocados que irão pra próxima fase. Somente os 8 melhores. Então são 12. Né? São 12 grupos. Então só 4 vão ficar de fora. Então isso equivale ao quê? A 1/3. Então não é possível que a seleção brasileira não vai estar entre os 2/3 melhores da Copa do Mundo. Com certeza a gente vai estar. Então tem que ser 4-0. Eu até ia perguntar pro senhor como é que o senhor vai fazer 29 de junho, dia do seu padroeiro, jogo do Brasil. Então, eu já até estava olhando na tabela, vai ter um jogo, acho que, dependendo da colocação da seleção, né, o primeiro, o segundo e até terceiro, né, ele vai jogar no dia 29. Mas normalmente, não, vai ter todas as missas, né, os horários lá do padroeiro. Só não vai né? faltar a missa. Não, normalmente eu celebro a missa de manhã, celebro a missa para os pescadores, então de manhã não vai ter jogo. Então às 10 horas vai ter a missa lá para os pescadores, né? Então esse horário de 10 horas eu jogo aí, eu celebro, né? Mas, de fato, vou ter que estar com atenção ali na festividade e no jogo da seleção. Tem que botar né? um telão lá na paróquia, padre. Não, mas segunda-feira... O pessoal trabalha. Trabalha, mas se bem que tiver jogo da seleção, se for de tarde, vai ser ponto facultativo. Vai ser ponto facultativo. Já foi decretado. Já foi decretado. Do dia 24, a prefeitura já decretou a partir de 15 horas o ponto facultativo. Do dia 24. Agora, a seleção estreou no dia 13, né? Dia de Santo Antônio. Santo Antônio. Ano passado, o Vox Populi bateu um papo com Vanessa Parreira, filha do técnico campeão do mundo, Carlos Alberto Parreira. E a gente foi buscar uma curiosidade bem bacana daquela conversa. Vamos ouvir. É sempre muito interessante sobre o lado da motivação, sobre o lado psicológico, você está ligado a alguma coisa superior e até mesmo divina. Eu sou católico, não sou um praticante de primeira, mas sou católico, acredito em Deus, acredito nas boas coisas e no esporte, no futebol, eu sempre tive alguém para me agarrar. Nos jogos importantes, eu participei de 5 Copas do Mundo, inclusive em 94, quando o Brasil foi campeão do mundo, tetracampeão, eu era o técnico, eu andava com o meu Santo Antônio no bolso, em todos os jogos. E na hora dos apertos eu segurava, botava a mão no bolso e segurava o Santo Antônio, para que ele pudesse me ajudar e me proteger. São crenças, são coisas que a gente acredita e que psicologicamente atuam de um modo muito positivo. E assim a gente fez em todos os momentos difíceis, né? Acreditando que essa fé, essa crença em algo positivo, alguém superior, poderia ajudar e, de certo modo, elas desenvolvem uma força interior muito grande em que você sempre pensa de um modo positivo e as coisas acabam acontecendo dessa maneira positiva. Muito legal. A gente vê muita manifestação, né, do pessoal em campo, né, ligado à religião, à fé. Apesar que a instituição não permite muito essas manifestações muito públicas, né? Mas cada jogador ele tem a liberdade dele. Por exemplo, faz um gol, ele se benze, ou entra em campo, ele se benze, né? Existe os atletas que antes do jogo eles saem um pouco da roda ali com os demais para poder fazer a sua oração pessoal, particular. Mas é interessante. Só que nesse ano nós vamos ter que ter uma imagem de Santo Antônio, já passamos do Marrocos, né? Mas também vamos ter que ter uma imagem de São João, né? Porque o dia contra 24. A Escócia é no dia de São João, né? E essa possibilidade de jogar no dia de São Pedro, né? Primeiro e segundo colocado, com certeza, vai ser no dia de São Pedro.
Agora, dependendo da terceira colocação da seleção brasileira, se for também como terceiro colocado, também vai jogar no dia 29. Então, existem 3 possibilidades da seleção brasileira jogar no dia 29, dia de São Pedro, dia de São Paulo, né? Com certeza. Mudando aqui um pouco o assunto, o Papa teve na Espanha, vocês viram? Uma viagem Sim. Muito legal. Muito legal. E aí teve um encontro lá no Santiago Bernabéu. E foi muito bonito e tal. E depois uma jornalista perguntou pra ele, né? Papa, Barcelona ou Real Madrid? Aí ele falou, como Papa, eu torço pra todos os times, mas o Prevost é Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid, Ele fez isso num avião que tava indo, né? O presidente do Barcelona, do Real Madrid recebeu ele, mostrou os troféus, todo o campo. Acho que foram mais de 80 mil pessoas no estádio, foi muita gente. Agora, ele é um papa que também gosta da parte do esporte, do desporto, né? Ele usa mais esse termo desporto, né? E até porque ele pratica, né? Ele já deixou bem claro que no dia de folga dele, ele não abre mão da parte dele de tênis, né? De uma natação, né? De um exercício físico e tal. Ele falou que ele não abre mão disso, né? E realmente, porque até em entrevistas passadas, uma repórter perguntou o que um papa faz no dia da sua folga, né? E ele tranquilamente falou, né? Assim, não titubeou em falar e tudo mais, né? Então, de fato, ele vai sempre ter essa abertura para a experiência do esporte, né? Não somente o futebol, mas como também as demais modalidades, né? É muito legal. Pessoal, animados então, né? Vamos com fé. Pra frente, Brasil. Brasil vai trazer aí bons resultados pra gente. No próxima segunda-feira a gente vai estar feliz. Sim, ganhar do Haiti, ganhar da Escócia, pegar o Japão ou a Holanda, ou a Noruega. Japão ou Noruega. Eu assisti o jogo do Japão e Holanda, né? Japão e Holanda, né? Japão e Holanda. Então, por isso que eu falei no início do programa que eu estava preocupado, né? Porque pelo primeiro jogo da seleção brasileira, eu assisti o jogo do Haiti e Escócia, né? E também assisti o jogo do Japão e Holanda, né? Então, assim, as próximas possibilidades de jogo da seleção brasileira. Mas eu confio que lá temos atletas que tem como reverter essa situação, né? Que realmente o Brasil mostre a cara do futebol brasileiro, né? Aquele futebol arte que realmente impacta a todos e que também as pessoas passem a ter um certo temor, né? Da seleção brasileira, né? Isso aí, pessoal. Vamos pra frente, Brasil. Vamos ganhar. Todo Obrigada, Samir. Até Obrigado. a próxima semana. Obrigada, padre. Pedi pro senhor fazer uma oração, então, pra gente encerrar o nosso programa. Então, que nessa noite tenhamos a certeza da presença de Deus quando cada um já começa a já se organizar para o seu descanso noturno após um dia de trabalho, outros estarão trabalhando, mas para que o Senhor sempre possa acompanhar a todos nós e que essa Copa do Mundo seja também para nós um grande sinal da sua presença através de vários comportamentos tão dignos que os atletas têm de companheirismo, de ajuda e também de reconhecimento de vitórias e derrotas. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada a você, ouvinte, pela companhia. Curtiu o nosso bate-papo? Siga o Vox Populi Esporte no Redemptor Play, nos canais do YouTube da Rádio Catedral e do Instituto Redemptor, no portal Esporte Fé e nas principais plataformas de áudio. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Vai, Brasil! Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.